Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, o que a gente tem que fazer aqui é não atrapalhar Deus. É suficiente. Se a gente não atrapalhar Deus, a gente está na mais perfeita vontade dEle. Sei que Ele está falando no coração individualmente de cada um. Falando, consultando, lembrando coisas, trazendo coisas à sua memória, tocando no seu coração de alguma forma. E a gente não quer impedir o mover do Espírito em nosso meio, porque o culto é dele. O culto é dele, ele faz como ele quer, ele move como ele quer. Nós preparamos uma liturgia, uma programação. Ei, mas nós estamos sensíveis e guiados pelo Espírito. Nós estamos aqui para fazer a sua vontade, para fazer aquilo que Ele quer, para que o derramar dele no nosso coração possa ser transbordante, não raso, não só pelas canelas, não só pelos joelhos, não só pelas coxas, mas que Ele possa cobrirmos com essa água do Espírito, que nós possamos transbordar. E quando o transborde você cai naquele que está do lado. Quando o transborde você cai naquele que está do lado. Quando o transborda de você molha aquele que está do lado. Transbordar de Deus, inundando os nossos corações. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero entrar na palavra. Mas há algo do Senhor aqui para fazer. O extraordinário do Senhor está disponível. O extraordinário de Deus, o sobrenatural. Não vivemos mais sobre as coisas naturais, mas pelo sobrenatural. Por aquilo que não é visível, por aquilo que é invisível, por aquilo que está no reino de Deus, por aquilo que move os nossos corações. Há uma graça, há um transbordar do Espírito. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. Ouvir a sua voz. Aleluia. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. É paz, justiça e alegria no Espírito. Aleluia. Aleluia. Quem é que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Quer fazer isso nessa hora? Quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quer receber essa graça que está disponível? E você se tornar um filho de Deus? Porque antes de sermos filhos, nós éramos criaturas. Mas Ele enviou Jesus para sairmos da posição de criatura e passarmos a viver nesse poder de filho de Deus. Tem alguém aqui que quer fazer isso? Quer participar da ceia do Senhor? Porque quando nós nascemos de novo, nós temos acesso ao céu. Nós temos acesso ao Senhor da ceia. Se temos acesso ao Senhor da ceia, temos acesso também à ceia do Senhor. Porque o ritual não é mais importante do que aquele que nós celebramos. Nós fazemos algo em celebração daquilo que acontece no nosso espírito.
recriados pela palavra, recriados pela palavra, regenerados pela palavra. Poder de filho, privilégio de filho, alcançado pelo Senhor, respondendo a um chamado de Deus. Como a gente responde? Levantando a nossa mão. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, aleluia. Há uma unção neste lugar. Há uma unção nesse lugar e eu não quero ser desobediente, não quero fazer nada contrário daquilo que Deus está preparando, daquilo que Ele começou a fazer. Para muitos aqui o culto vai terminar diferente. Eu espero que seja em todos nós. Que seja em todos nós. Entramos de uma forma, mas vamos sair de outra. Vamos sair totalmente transformados, tocando em mais uma porção da unção do Senhor. Aleluia. Está disponível. Está disponível. A gente vai ministrar. Vai ter palavra. Começa a agradecer ao Senhor. Começa a render graças a Ele. Abre tua boca, Ele merece. Ele merece. Ele merece. O teu louvor, a tua adoração, você foi criado para Ele. Você foi criado para o louvor da sua glória. Você foi criado para transbordar. A Bíblia diz que a natureza, ela espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ei, a natureza espera por você. O mundo espera por você. A manifestação do Senhor na tua vida. Você transbordar daquilo quem você é. Filho de Deus. Filho de Deus. Você é diferenciado. Você tem uma patente de filho. Você foi chamado para fluir. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Você pode sentando com essa mesma unção, com essa mesma reverência. Aleluia, aleluia. Louvor. Obrigado, louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Eita. Eita, lamaxeremana, seremana, xererere. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, Deus faz coisas no nosso meio e até a gente não está vendo,
Mas quando a gente mergulha, quando a gente se envolve nessa unção, Deus cuida de coisas que a gente não está nem lembrado. Deus cuida de coisas que já foram esquecidas, já foram guardadas. Porque há um princípio na palavra de Deus chamado descanso. Descanso não quer dizer relaxamento. Descanso quer dizer que você não vai mais se preocupar com aquilo. Deus já tomou conta. Ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia, Ele é Deus. Aleluia. Pregar, né? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abre tua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Deus, Ele é um Deus organizado. Deus é um Deus de ordem e decência. Deus, Ele não perde tempo. Deus, Ele não fica sem saber o que fazer. Deus, Ele sabe exatamente como colocar cada ponto, como colocar cada frase, como colocar cada palavra no seu devido tempo. Aleluia. Abre lá Mateus capítulo 24. A partir do versículo 1. E a Bíblia diz: você achou? Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. E diz a Bíblia, eu vou ler na versão NVI: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Pois vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4, Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aleluia. Deixa eu ficar com isso aqui. O tema dessa mensagem é cuidado para que ninguém os engane. Amém? E temos aqui um discurso de Jesus, e falando acerca do final dos tempos, dos sinais. Os discípulos perguntando a Jesus quando essas coisas virão acontecer, quais são os sinais que haverão para esses sinais acontecerem, e a gente ficar ciente daquilo que o Senhor falou, que realmente, verdadeiramente vai acontecer. E Jesus, ele diz aqui: olha, cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe, amados, nós temos visto uma leva de pessoas, talvez até bem intencionadas, mas trazendo engano para o corpo de Cristo, trazendo engano daquilo que não é verdade. E nós temos a Bíblia para estarmos respaldados com tudo aquilo que nós fazemos no corpo de Cristo. E nós acabamos de desfrutar do momento da presença de Deus, da manifestação do poder de Deus no nosso meio, e isso é bíblico também. Isso nós estamos à disposição do Senhor
para mergulharmos em algo que é sobrenatural. E o sobrenatural muitas vezes ele não é explicado, ele não tem explicação. Nós apenas vivemos, aceitamos aquilo que é da palavra. Nós vemos os discípulos, muitas vezes eles viveram coisas que para eles, para os seus olhos, eram impossíveis. Nós vemos no Antigo Testamento maravilhas que Deus fazia através dos profetas, através de homens e mulheres de Deus. Tem uma passagem lá no muro de Jericó que aqueles soldados eles circulam aquele muro e eles dão em 7 dias eles dão uma volta. No último dia eles dão 7 voltas e na 7ª volta eles dão um grito e o muro cai. Isso não tem explicação. Você não vai pegar os livros de ciência e vai achar uma explicação para isso. Mas aconteceu. Foi um fato. Foi uma realidade espiritual. Certa vez o machado cai dentro de um rio e o profeta manda o machado flutuar. É contra a lei da gravidade essas coisas, meu irmão. Não tem explicação, não tem respaldo físico, natural, que diga assim, rapaz, aconteceu por causa disso. Algumas pessoas querem dizer que o Mar Vermelho, ele tem um período que ele se abre, que ele desce, que ele seca, e dá para a pessoa passar. Aí dizem os teólogos que o milagre ainda foi maior, porque diz que os egípcios morreram afogados. E eles passaram a pés enxutos, a Bíblia diz. Esse é o Deus grandioso que nós servimos. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela... Muitas vezes nós não precisamos de explicação, nós precisamos apenas de crer, de ter fé, de viver aquilo que está escrito. Porque quando a gente vai para o âmbito natural, para o entendimento óbvio das coisas, a gente fica igual um religioso, querendo que as coisas aconteçam de acordo com os modos naturais. Mas nós somos seres espirituais. Nós pertencemos a um reino que é sobrenatural. Nós servimos a um Deus que é invisível. E Jesus disse, olha, bem-aventurado os que não viram e creram. Ele existiu. Ele viveu entre nós. Ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Manifestou a glória de Deus. A Bíblia vai falar lá em Hebreus capítulo 1. Ele é a expressão exata do Pai. Veio trazer a imagem, veio trazer como Deus é, como Deus se manifesta aqui na terra. Sobrenatural. Não tem explicação. Nós vivemos num reino que é sobrenatural. E por isso, quando a Bíblia fala de coisas que nós precisamos viver e chamar à existência as coisas que não existem, Hebreus 1,6 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Temos uma convicção, temos uma certeza, mas de algo que você não está vendo, de algo que não é natural. Mas a fé ela te traz de uma posição de comodidade. Vão dizer que eu sou doido, pastor. Que dia você morreu? Você lembra disso? Da sua morte, da sua sepultura? Você morreu para o mundo. Você nasceu em Cristo. A sua vida não é mais sua. A sua vida está oculta em Cristo. Paulo disse, olha, não vivo mais eu, mas vivo para Cristo. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. A minha vida não me pertence. Você sabia que você foi comprado? Sabia? Você foi comprado. E você foi caro, viu? Você custou caro.
mas você foi comprado. Não existe dívida mais nenhuma sobre você, sobre mim. Nós fomos comprados com alto preço, preço de sangue. Nós fomos trocados de lugar. Jesus, ele nos substituiu. Nós estávamos numa posição de condenação, numa posição que nos levava para o inferno. Mas a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para aquele caminho de condenação, mas ele herde a vida eterna, mas que ele tenha acesso à vida eterna através do novo nascimento, através da fé em Cristo, através da obra que ele fez naquela cruz. Sabe, Jesus, ele estava ali e sofrendo horrivelmente, depois de muitas chicotadas, depois de tanto sofrimento, estava ali naquela cruz, pregado. Jesus suportou tantas coisas, e ele ainda teve que suportar a sua maior dor, que foi a separação do seu Pai. E ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E Deus, ele não poderia intervir para resgatar Jesus, para tirar Jesus daquela situação, por causa do plano dele, para se cumprir em Jesus. Mas ele disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por amor de mim, por amor de você, porque ele aceitou essa missão. Jesus, ele podia dizer: olha, Pai, não quero. Mas eles são um. Eles têm o mesmo sentimento. Eles têm o mesmo propósito. A Trindade trabalhando junto. Desde o princípio. E a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que nela há. E essa palavra criou Deus, a original criou Elohim, os céus e a terra. E Elohim é a pluralidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três presentes na criação do mundo, na fundação do mundo, na criação, na nossa criação. Aleluia. E ele diz que quando os discípulos questionam Jesus sobre esses sinais que haveriam de vir, ele diz no versículo 5: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sabe que nós temos uma palavra que foi nos dada para estarmos alinhados com aquilo que a gente ouve, a gente possa examinar pelas Escrituras. A Bíblia diz: erreis em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus disse que as palavras que ele menciona, as palavras que ele falava, eram poder e vida. Era vida e espírito. Então a palavra por si só a letra, ela mata. Mas quando nós lemos com a interpretação do autor, o Espírito Santo, porque é o único livro que nós podemos ler com o próprio autor do lado, com o próprio autor interpretando. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que a palavra de Deus, ela é recheada de poder, ela é regada de poder, ela é cheia do poder de Deus. E o Espírito, ele opera alinhado com a palavra. O Espírito, ele fala aquilo que a palavra diz. Jesus disse: olha, o Espírito Santo, ele virá, mas ele não vai falar de si só. Ele não vai falar dele mesmo. Ele vai falar daquilo que eu tenho anunciado. O próprio Jesus disse: olha, eu não vim falar nada de mim. Eu não vim fazer nada daquilo que é meu. Eu vim fazer aquilo que o meu Pai manda eu fazer. Eu vim falar aquilo que o meu Pai manda eu falar.
Por isso que eles estavam sempre alinhados, sempre unidos, sempre ajustados com aquilo que era a vontade do Senhor, com a vontade de Deus para a terra. E para a nossa vida, para impregnar no nosso coração o caráter de Cristo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, depois que ele fala do chamado dos dons ministeriais, ele fala que esse fim, essa finalidade da edificação do corpo de Cristo é para que nós venhamos a ser iguais a Cristo. A varonilidade de varão perfeito. A perfeição de Cristo, chegarmos o mais próximo de Cristo possível. Amém? Não estamos dizendo que nós somos perfeitos, mas na palavra nós podemos ser aperfeiçoados. Amém? Nós, quando nos convertemos, nós carregamos trazemos uma carga de coisas erradas, de pensamentos errados, de procedimentos errados. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo do nosso crescimento, nós vamos aprendendo a ser perfeitos. Amém? Até o fim da nossa jornada. E a Bíblia diz que no final da nossa carreira existe uma coroa, a nossa salvação nos aguardando. Nós estamos numa posição de filhos privilegiados, posição em que Ele nos escolheu, Ele nos aceitou, Ele nos abraçou para vivermos. Amém? E quando Jesus ele fala esses cuidados para que a gente não venha ouvir qualquer coisa, não venha estar dando ouvido, está falando de Deus, está falando de Jesus, mas cuidado para que ninguém venha distorcer. Sabe, amados, muitas seitas saíram de dentro da igreja. Pensamentos errados, com sentimentos errados. Às vezes o diabo solta no ouvido de alguém: rapaz, tu é muito capaz, tu tem muita capacidade, tu é muito habilidoso, por que tu não abre uma igreja, por que tu não faz isso? E traz uma direção daquilo que não é de Deus, mas porque cedeu a um espírito de engano. E esse espírito de engano acaba dividindo a igreja, acaba levando pessoas e afastando pessoas para um pensamento fora da palavra. Mas quando nós estamos alinhados com a palavra, alinhados com a voz do Espírito, porque aquilo que o diabo sopra de um lado, o Espírito sopra do outro, mas nós entendemos, pelo Espírito Santo, quem é que está falando. Nós podemos discernir, rejeitar a sugestão do diabo, rejeitar o seu pensamento e ficar com o pensamento da palavra. E ficar com a voz do Senhor. E assim nós não vamos ser enganados. Nós não vamos ser distraídos ou passados para trás. Por quê? Porque nós estamos crescendo. Estamos adquirindo maturidade. Estamos adquirindo um fortalecimento e uma estrutura fundamentada na palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. Abre lá em Colossenses capítulo 2. Vou ler esse versículo para nós. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 1. A partir do 1 diz: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração. Estes estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, e a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém?
ficar por aqui. Então Paulo estava orando e a favor dos colossenses e com essa disposição de saber que eles estavam andando no caminho certo, que eles não estavam dando ouvidos a palavras que não vinham do Senhor, que não era concernente da Bíblia Sagrada. Amém? E tem uma passagem que fala sobre os bereanos, que quando chegava alguém para pregar, os bereanos, eles conferiam na palavra. Eles sempre tinham a sua Bíblia, as suas escrituras, para conferir que se aquilo que estava falando estava alinhado com o que estava escrito. Amém? Seja um bereano, seja alguém que seja examinador das escrituras. Amém? Para que você não seja enganado, né? A Bíblia diz que nós precisamos correr e ter uma vida de maturidade para que a gente não seja o tempo todo feito menino, levado a todo o vento de doutrina. Lá em Hebreus 6 ele vai falar isso, que nós temos um período de início, de novo nascimento, mas nós não vamos ser um nascido de novo para sempre. O novo nascimento é só para os começos, só para os primeiros dias, só para as primeiras semanas. E a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai fundamentando a nossa firmeza na fé e na palavra. Amém? Esse é o desejo de Deus, para que a gente não seja levado, não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Amém? Mas que a palavra de Deus possa ser o nosso fundamento. Cristo seja o nosso fundamento. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer que eu lancei o fundamento, e esse fundamento é Cristo. Então cada um veja como edifica a sua casa, edifica a sua fé, edifica a sua vida, firmado na palavra. Não, se alguém apresentar um outro fundamento, um outro evangelho, a Bíblia diz: seja anátema, seja amaldiçoado. E ainda que um anjo do céu descer e lhe anunciar um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Porque aquilo que já foi posto é suficiente. Já foi colocado para nós essa palavra rica, poderosa, esse Deus tão maravilhoso que se expressa pela sua palavra, é suficiente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar início à celebração da ceia. E que você fique com essa palavra de que daquilo que você tem ouvido. Cuidado, a internet está cheia de coisas, cheia de palavras, cheia de pessoas, cada um querendo ser mais espirituoso do que o outro. Mas analisa, a Bíblia diz: olha, veja tudo, mas retenha o que é bom. Se você ainda não tem maturidade para estar ouvindo muitas coisas, então, rapaz, pega aquilo que é da visão, acessa o da visão do verbo da vida, que nós temos na mesma linguagem. Amém? Cremos em igrejas aí que estão pregando palavra também poderosa, palavra de ensinos poderosos. Mas se você ainda não tem uma maturidade de saber discernir, então fica com as ministrações do verbo, acessa o site do Verbo da Vida, está cheio de palavras, de ministrações. Amém? E a gente vai crescendo para que a gente não seja enganado, não seja levado por todo o vento de doutrina, enganado de uma certa forma. Conheço pessoas de dentro da igreja que ouviram essa palavra, fizeram rema e acabaram saindo por acreditar em uma outra coisa, em uma outra crença, tendo um outro tipo de pensamento. E acontece, a Bíblia nos alerta sobre isso, né? Tem uma história de um chamado Reverendo Mon, da Igreja Unificada, e ele dizia que Cristo ele não fez a obra completa. Diz que Cristo ele falhou na sua missão por ter morrido naquela cruz. E ele disse que foi levantado para dar continuidade àquilo que Cristo falhou. E muita gente seguindo esse cidadão. Mas por falta de conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece. Por isso que nós precisamos ler a palavra, meditar na palavra, conhecer as Escrituras. E nós prezamos muito sobre isso. Antes da gente
antes de chamar os diáconos. Os diáconos podem se posicionar. Eu quero te indicar aqui 2 livros. Esse pequenininho aqui do Kenneth Hagin, Tenha Intimidade com Deus, também disponível no nosso Verbo Shop. Então, um livro que vai te colocar palavras para você estar mais próximo do Senhor. Tenha intimidade com Deus. E este aqui do Rick Renner, não é aquela dupla de sertaneja, mas é um teólogo muito conceituado em grego. Edifique seu fundamento. Isso aqui vai te fortalecer, vai te dar estrutura, firmado na palavra. Amém? O livro não substitui a Bíblia, mas ele vai te dar recursos para que você possa ter acesso à Bíblia e esclarecimento daquilo que a Escritura te traz. Amém? Aleluia. Então nós vamos... Diáconos podem distribuir. Amém? E a gente vai receber os cálices da ceia. Amém? Eu quero que à medida que você receba, você vá ficando de pé. E se tem alguém aqui que ainda não nasceu de novo e quer fazer isso, a gente já fez o convite, mas nós podemos convidar novamente. Amém? E se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador e participar da ceia junto conosco, estava esclarecendo aqui também que o que te dá acesso à ceia é o novo nascimento, não é o batismo nas águas. Então fica bem tranquilo em relação a isso. Você tem acesso ao céu, tem acesso ao Senhor da ceia. Então você também tem acesso à ceia. Se você é de outra denominação, está aqui, você pode cear se você é nascido de novo. Amém? Nós respeitamos a condição de só cear quando for batizado nas águas, mas a Bíblia não nos ensina dessa forma. Então nós fazemos aquilo como está escrito. Amém? Aleluia. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para
Aleluia. Vamos orar por esse cálice, por esse pão. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. O Senhor nos redimiu, Pai, de uma vida miserável, para nos dar a vida eterna, para nos dar a vida que o Senhor tem, Pai, e disponibilizou, Pai, dando o seu Filho para o nosso resgate. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos em Ti toda a provisão, toda a graça, e nós queremos, Senhor, celebrar essa ceia, que não é a ceia do Verbo da vida, é a ceia do Senhor. E nós consagramos, Pai, esse suco de uva, esse sangue que foi derramado, Senhor Deus, para nos comprar e nos purificar de toda a injustiça. Oramos por esse pão, Pai, que representa o teu corpo, que foi moído por causa das nossas transgressões, por causa da morte e da doença, Pai. E o Senhor levou sobre si, em seu corpo, tudo aquilo, Pai, que nos causava dano. E o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Por isso te rendemos graças, Senhor Deus, porque nós fazemos isso com toda a reverência, fazemos com todo o amor. E o Senhor diz que nós precisamos fazer até o dia do Senhor voltar. Em memória do Senhor, em memória do Senhor, nós consagramos esse cálice e esse pão para esta finalidade, no poder do nome de Jesus. Amém. E nós vamos, como a Bíblia diz, e a ceia ela é um momento de partilha, um momento de comunhão. Vamos fazer isso todos juntos. Amém? Primeiro o pão, depois o cálice. Aleluia. Você sabe que existe uma redenção? Você quer celebrar a sua redenção? Então celebra. Minha voz
Glória a Deus. Eita. Essa igreja empolgada. A gente se empolga com a palavra. Se empolgue com a palavra. Se alegre com a palavra. Celebre a palavra. Amém? Ela é que te sustenta. Ela é que te coloca de pé. Ela é que te vai dar força para você caminhar. Amém? Aleluia. Somos livres. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele diz, Gálatas 5:4, 5:1, diz que Ele te libertou da maldição da lei, para não vivermos mais sob jugo de escravidão. Você é livre no Senhor. Amém? Senta um pouco.